Caráter comunica respeito. Quando você internamente não tem caráter, não consegue granjear respeito externo. E o respeito é fundamental para uma liderança duradoura. Como os líderes granjeiam respeito? Tomam decisões sensatas, admitindo seus erros e colocando aquilo que é melhor para seus seguidores e a organização acima de seus interesses pessoais. Há alguns anos, em 1989, se não me falha a memória, foi produzido um filme sobre o 54º Regimento de Infantaria de Massachusetts e seu coronel, Robert Gould Shaw. O filme chama-se Tempo de Glória. E, embora parte da trama seja ficcional, relata a história da jornada de Shaw com seus homens na Guerra Civil e do respeito que eles tinham por ele. O filme conta a formação dessa unidade no Exército da União, o primeiro composto de soldados afro-americanos. Shaw, um oficial branco, assumiu o comando do regimento, supervisionou o recrutamento, escolheu os oficiais, equipou os homens e os transformou em soldados. Ele os tratou com dureza, sabendo que seu desempenho em batalha confirmaria ou negaria o valor dos negros como soldados e cidadãos aos olhos de muitos brancos do norte. Nesse processo, os soldados de Shaw passaram a se respeitar. Alguns meses após o treinamento ser concluído, os homens do regimento tiveram a oportunidade de provar seu valor no ataque da União ao Forte Wagner, na Carolina do Sul. O biógrafo de Shaw, Russell Duncan, comentou que Shaw proferiu sua recomendação final, pedindo que os soldados mostrassem a todos que eram homens. Colocou-se à frente da tropa e ordenou que avançassem sobre o inimigo. Anos mais tarde, um soldado recordou que o regimento lutara bravamente, porque Shaw estava à frente, não atrás. Quase metade dos 600 homens do regimento que combateram naquele dia foi ferida, capturada ou morta. Embora eles tivessem lutado bravamente, não conseguiram tomar o Forte Wagner. E Shaw, que liderara com coragem seus homens até o alto do parapeito do forte no primeiro assalto, foi morto junto com eles. Os atos de Shaw, naquele último dia, consolidaram o respeito que os homens já tinham por ele. 2 semanas após a batalha, Albanus Fisher, sargento daquele regimento, disse que tinha ainda mais vontade de lutar que antes, pois agora desejava vingar seu coronel. O pastor James Russell Miller certa vez observou que a única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. Aquilo que o homem é, sobrevive a ele. Nunca pode ser enterrado. O caráter de Shaw, forte até o fim, transmitira aos seus homens um grau de respeito que sobreviveu a ele. O bom caráter de um líder produz confiança entre seus seguidores. Mas quando um líder quebra a confiança, ele perde a capacidade de liderar. É a lei da base sólida. Já conversamos, inclusive, sobre vários escândalos públicos que, ao longo dos últimos 30 anos, minaram a confiança dos americanos em seus líderes. E volto a pedir que você reflita sobre problemas similares na sua própria cultura. Mas, particularmente para os americanos, acredito que o acontecimento que começou a abalar a fé do público nos líderes nacionais e produziu grande ceticismo no país foi a Guerra do Vietnã, o que não deixou de ter uma repercussão mundial. Os passos dados pelo governo Johnson, os erros cometidos pelo secretário de Defesa Robert McNamara e a falta de disposição de encarar e reconhecer esses erros romperam o laço de confiança com o povo americano. Eles violaram a lei da base sólida, e os Estados Unidos sofrem com as consequências disso até hoje. O Vietnã já estava em guerra quando o presidente Kennedy e Robert McNamara assumiram seus cargos em janeiro de 1961. A região do Vietnã era um campo de batalha há décadas, e os Estados Unidos se envolveram em meados dos anos 1950, quando o presidente Eisenhower mandou um pequeno número de militares americanos ao Vietnã como conselheiros. Quando Kennedy tomou posse, deu continuidade à política de Eisenhower. Sua intenção sempre fora deixar os sul-vietnamitas lutar e vencer sua própria guerra. Mas com o tempo, os Estados Unidos se tornaram cada vez mais envolvidos. Antes que a guerra terminasse, em dado momento, mais de 500 mil de soldados americanos serviam no Vietnã. Se você não viveu naqueles anos de guerra, talvez se surpreenda ao saber que no início o apoio americano à guerra era bastante grande, mesmo com o aumento do número de soldados enviados para o outro lado do mundo e das baixas. Em 1966, mais de 200 mil americanos tinham sido enviados ao Vietnã, e ainda assim, 2/3 dos americanos pesquisados por Louis Harris, do Instituto de Pesquisas Louis Harris e Associados, acreditavam que o Vietnã era um lugar onde os Estados Unidos deveriam resistir e combater o comunismo.
e a maioria das pessoas expressava sua crença de que os Estados Unidos deveriam permanecer lá até o final da guerra. O povo ainda confiava em seus governantes. E como diz o ditado, confie primeiro, apoie depois. Mas o apoio começou a diminuir. A guerra do Vietnã estava sendo muito mal conduzida. Para completar, nossos líderes continuaram a travar a guerra mesmo após terem se dado conta de que ela não podia ser vencida. O pior de tudo foi que McNamara e o presidente Johnson não foram honestos com o povo americano quanto a isso. E como a confiança é a base da liderança, isso acabou destruindo a liderança do governo. Em seu livro, em retrospectiva, McNamara conta que repetidamente minimizou as perdas americanas e contou apenas meias verdades sobre a guerra. Ao retornar a Washington de Saigon em 21 de dezembro de 1963, não fui exatamente sincero ao falar com a imprensa. Eu disse: vimos os resultados de um aumento substancial da atividade Vietcong. Verdade. Mas acrescentei: revisamos os planos dos sul-vietnamitas e temos razão para acreditar que eles serão bem-sucedidos. No mínimo um exagero. Durante algum tempo, ninguém questionou as afirmações de McNamara porque ninguém tinha motivo para desconfiar dos líderes do país. Mas com o tempo, as pessoas reconheceram que suas palavras e os fatos não estavam se encaixando. E foi quando o público americano começou a perder a fé. Anos mais tarde, McNamara admitiu seu fracasso. Nós, os dos governos Kennedy e Johnson, que participamos das decisões sobre o Vietnã, agimos de acordo com o que considerávamos ser os princípios e as tradições desta nação. Tomamos nossas decisões à luz desses valores. Mas estávamos errados, terrivelmente errados. Mas já era tarde demais. Muitos diriam que a admissão de McNamara veio com um atraso de 30 anos e 58 mil vidas. O custo do Vietnã foi alto, e não apenas em vidas humanas. Assim como a confiança do povo americano em seus líderes diminuiu, igualmente sua disposição de segui-los. Protestos levaram a uma rebelião aberta e a tumultos por toda a sociedade. Uma época que começara com a esperança e o idealismo simbolizado por John Kennedy, terminou com a desconfiança e o cinismo associados a Richard Nixon. Sempre que um líder viola a lei da base sólida, ele paga um preço por isso em sua liderança. McNamara e o presidente Johnson perderam a confiança do povo americano e, consequentemente, a capacidade de liderar desses líderes políticos foi afetada. No final, McNamara renunciou ao cargo de secretário de defesa. Johnson, político consumado, reconheceu o enfraquecimento de sua posição e não concorreu à reeleição. Mas as repercussões da quebra de confiança não terminam aí. A desconfiança do povo americano nos políticos persiste até hoje. Nenhum líder pode trair a confiança das pessoas e esperar continuar influenciando-as. A confiança é a base da liderança. Viole a lei da base sólida e você reduzirá sua influência como líder. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da base sólida à sua vida? Qual o grau de confiança que seus seguidores atribuiriam a você? Como você pode avaliar a confiança deles? Em função do grau de franqueza deles com você. Eles partilham abertamente com você suas opiniões, mesmo as negativas? Eles transmitem más notícias tão prontamente quanto as boas notícias? Eles permitem que você saiba o que acontece nas áreas pelas quais são responsáveis? Caso não façam isso, talvez eles não confiem no seu caráter. E quanto a seus colegas e seu líder? Eles confiam em você de modo consistente? Como você pode avaliar a confiança deles? Vai depender da responsabilidade que eles confiam a você. Se você normalmente tem grandes responsabilidades, esse é um bom sinal de que você é confiável. Caso contrário, você precisa descobrir se eles duvidam de sua competência ou do seu caráter. A maioria dos grandes realizadores gasta tempo desenvolvendo suas habilidades profissionais. Eles buscam ser altamente competentes. Poucos se preocupam com seu caráter. O que você faz para desenvolver o seu caráter? Eu recomendo que você se concentre em 3 áreas principais: integridade, autenticidade e disciplina. Para desenvolver a sua integridade, assuma o compromisso de ser absolutamente honesto.
Não mascare a verdade. Não conte mentiras inocentes e não maquie números. Seja honesto mesmo que isso doa. Para desenvolver a autenticidade, seja você mesmo com todos. Não faça política, não interprete nem finja ser quem não é. Para fortalecer a sua disciplina, faça as coisas certas todos os dias, independentemente de como estiver se sentindo. Se você traiu a confiança dos outros no passado, sua liderança continuará a ser prejudicada até você tentar consertar as coisas. Antes de mais nada, desculpe-se com quem quer que você tenha ferido ou traído. Se você puder consertar ou oferecer compensações, faça isso. E se comprometa a trabalhar para recuperar a confiança deles. Quanto maior a falha, mais tempo será necessário. O ônus de confiar não é deles. É seu o ônus de conquistar a confiança. E se você traiu a confiança em casa, comece por aí, antes de agir para consertar relacionamentos profissionais.